Bom dia, boa tarde, meu povo. Hoje a gente vai falar aqui na aula de hoje sobre o estudo do gráfico de uma função de primeiro grau. O gráfico de uma função de primeiro grau é basicamente o desenho formado pela função em cima do plano cartesiano. Para quem não sabe o que é um plano cartesiano, é aquela malha quadriculada. Então, pontos importantes que nós vamos ver nessa aula. Como é o desenho, que é uma reta, o gráfico de uma função de primeiro grau é uma reta. Quando essa função é crescente, quando e como ela é decrescente e como isso influencia no gráfico, tudo bem? E vamos ver também uma parte de estudo da imagem. O estudo da imagem é uma consequência do gráfico da função. Então, sem mais delongas, bora lá para o quadro. Bora lá, já vim aqui pro cantinho. Hoje a gente vai utilizar o quadro negro para a gente colocar o desenho do gráfico aqui em cima, certo? Então, eu trouxe também uma função para a gente usar ela de exemplo para saber como vamos calcular ou descobrir o gráfico dela. Então, a função é essa daqui. Professor, por que o quadro está preto? É porque aqui no YouTube fica melhor de enxergar, principalmente quem está assistindo no celular, quando essa imagem está toda preta e as linhas estão brancas, certo? Então vamos lá. Eu trouxe a função 2x mais 1. Eu fiz na aula passada, na aula sobre o que era a função de primeiro grau, um quadrinho nesse estilo sobre qual é o elemento e qual é a imagem dele. Então vamos lá. Se o elemento é 0, eu vou trocar x por 0. Então eu vou ter o quê? 2 vezes 0 mais 1. Então a imagem dele, 2 vezes 0, 0. Mais 1, 1. Então a imagem dele é 1. Isso aqui forma um par no gráfico. Vou já mostrar para vocês o que é esse par. Par vem de ser 2, certo? 2 numerozinhos. Bom, outro número, outro elemento, o 1. 1 vezes 2, mais 1. Então eu teria o 3. E da mesma forma, eu vou substituir o x por 2. Então eu teria 2 vezes 2 mais 1. E aqui eu teria o 5. Beleza. Então quer dizer que o x está diretamente ligado com o f de x, que é a sua imagem. E assim a gente tem um par. O primeiro par é do elemento x com sua imagem 1. O segundo par é com o elemento 1 com a imagem 3. E depois a gente tem o elemento 2 com a imagem 5. Elemento 2 com a imagem 5. Bom, e daí? O que é que isso aqui tem a ver com o gráfico? Voltando aqui, centralizando, a gente tem o seguinte. A gente tem que o nosso gráfico, ele é formado pela ligação desses pontos. Mas um ponto em um mundo de duas dimensões, eu tenho uma dimensão vertical e uma dimensão horizontal, a gente vai ter que preencher ou encontrar esses pontos. 0, 1, 1, 3, 2, 5. Então vamos lá. Sempre devemos começar pela horizontal, o x. O primeiro elemento é o 0. Então nosso primeiro ponto é o 0, horizontal 0, que fica aqui, e vertical 1. Então o primeiro ponto ficaria aqui. Deixa eu pegar um vermelho aqui para ele. Beleza. Meu primeiro ponto ficaria aqui. Meu segundo ponto, 1, 3. Então, na horizontal 1, na vertical 3. Beleza, aqui. E meu terceiro ponto, 2, 5. Então, x igual a 2, y igual a 5, lá em cima. E agora o que eu faço? Agora, você liga esses três pontos e você tem uma reta. Como eu falei no começo do vídeo, o gráfico de uma função de primeiro grau, ele é uma reta. Então, essa reta aqui, desenhada nesse gráfico, nesse plano, lembrando que uma reta é infinita para frente e para trás. Isso aqui é o gráfico da minha função 2x mais 1. Beleza? Então, devemos descobrir os pares, certo? Pares ordenados, pegando elemento imagem, elemento imagem, elemento imagem. Depois, procuramos esses pontos no gráfico e depois a gente liga eles, certo? Então, vamos lá. Vamos aqui para uma situação. Vou deixar o quadro branco dessa vez. E eu quero uma situação genérica. Qual a influência dos meus termos, certo? Então, lembrando que o termo A é chamado de acompanhante do x, ou termo dependente, ou termo angular. Esse cara aqui, agora, a gente só precisa de uma informação sobre ele. Se ele é positivo ou se ele é negativo, certo? Isso aqui vai influenciar diretamente no que está por vir. Outra informação que a gente consegue, mas não é do A, é do B. O B é chamado termo independente.
termo independente. Vou dar uma abreviada. E o termo independente, ele é onde o gráfico toca o eixo X, o eixo Y. O termo independente, o B, onde o gráfico toca o eixo Y. Professor, o que é o eixo Y? É o eixo que está em pé. O eixo em pezinho. Ó, veja aqui, ó. Nossa função é 2x mais 1. Então, o mais 1 é o termo independente. E a gente vê que quando a gente construiu a função, a reta pegou bem em cima do 1 aqui no eixo vertical. Certo? Agora, o que é que vai vir dessas informações do A? Certo? Se eu tenho um A positivo, o que é que minha função é? Se eu tenho um A positivo, deixa eu puxar daqui. Meu A positivo me diz uma coisa. Minha função, ela é crescente, certo? Função crescente. Já o negativo me dá o contrário. O negativo me dá uma função decrescente, certo? E aí? E o que é que isso tem a ver? Beleza, olha pra cá. Meu A é 2, então ele é positivo. Isso quer dizer o quê? Que minha função é uma função crescente. Bom, e daí? E daí que, ao decorrer do tempo, ou a decorrer dos elementos, ó, o elemento 1 tem imagem 3, o elemento 2 tem imagem 5, o elemento 3 tem imagem lá em cima. E ao passar do elemento, de um elemento para o outro, eu estou aumentando. Do 0, aumentei para o 1, aumentei para o 2. O que é que está acontecendo com a imagem? Ela também está aumentando. Do 1 para o 3, do 3 para o 5. Isso quer dizer que a função é crescente. Crescente? Se eu aumento o elemento, eu aumento a imagem. Certo? Bom, e no gráfico, isso aqui é uma função que aponta para cima. A decrescente, a gente vai ter exatamente o contrário. A gente vai ter uma função apontando para baixo e que, ao decorrer do aumento dos elementos, eu pegaria x igual a 0, 1 e 2, e as imagens iriam decrescer, seriam menores, certo? Vamos ver isso aqui na frente. Em vez de ax mais b, eu vou botar aqui uma função decrescente. Eu vou escolher ela já decrescente. Então, eu vou botar menos 2x mais 2, certo? Então, vamos fazer aqui a tabelinha para a gente pegar os pares ordenados e levar lá para o gráfico. O grande truque é, aqui está a grande observação da aula. Para eu fazer uma reta, eu só preciso de 2 pontos, certo? Então, eu não preciso fazer várias vezes, vários elementos e várias imagens. Eu só preciso fazer 2. Então, façam os mais simples. Por exemplo, o 0 e o 1. O 0 e 1 são simples. Então, eu vou botar aqui x sendo 0. 0. E a imagem, eu vou já descobrir. E o x sendo 1, a imagem eu também vou já descobrir. Então, vamos lá. Se eu botar 0 aqui, vai ficar menos 2 vezes 0 mais 2. Então, vai ficar só 2. Tudo bem. Se eu botar o 1 aqui, vai ficar menos 2 vezes 1 mais 2, que dá 0. Ótimo. Então, nossos dois pontos são quais? São o ponto x igual a 0 e imagem dele 2, e o outro 1 e 0. Então, eu vou marcar esses pontos aqui no gráfico, x igual a 2, ou x igual a 0, e o y igual a 1. Então, esse cara está bem aqui assim. E o 1, 0. 1, 0. Ótimo. Então, quando eu ligar esses caras, ó, observa. Quando eu ligar eles, eu vou ter, sim, uma função de primeiro grau e o gráfico dela está aqui. Qual é a diferença desse gráfico para aquele gráfico ali que a gente montou antes? Observa que esse aqui, no quadro negro, ele está apontando para cima. Quanto mais para frente, mais alta a função fica. Isso quer dizer que a função é crescente, ou seja, o A é positivo. Quando eu tenho esse tipo de situação, deixa eu dar uma recuada. Ó, quanto mais para frente, mais para baixo ela tá. Então isso quer dizer que meu A é negativo e minha função é decrescente, certo? Bom, isso aqui vai ser importante numa coisa. Deixa eu mostrar para vocês a parte principal, que seria o estudo do gráfico. O estudo do gráfico é para mostrar a partir de qual momento as imagens, os retornos da função, ficariam positivos ou negativos, certo? Então, vamos lá. O primeiro ponto
vou escolher uma função aqui, certo? Ela pode ser crescente ou decrescente. Eu vou botar uma função 3x mais 5, 3x mais 5, bora lá. Aí eu vou fazer a tabelinha e descobrir os pontos. Fazer a tabelinha aqui, vou de novo usar o 0 e o 1, porque são fáceis, né? Então a gente pode se guiar por eles, sem nenhum problema. Errei aqui, hein? Acontece. Eu vou usar o x igual a 0 e o x igual a 1. Quando o x for 0, eu vou ficar 3 vezes 0 mais 5. Isso aqui dá só 5. E aqui, 3 vezes 1 mais 5, isso aqui dá 8. 3 mais 5, 8. Então, os meus pares da brincadeira aqui são quem? São 0, imagem 5, e 1, imagem 8. Então, vamos lá. Quando for 0, a imagem é 5, então é esse ponto aqui. Beleza? E quando for 1, a imagem é 8. Eita, tá lá em cima. Então, bora lá. Deixa eu botar aqui a malha. Aqui é o 5, 6, 7 e o 8. Então, esse ponto vai morar bem aqui, né? Vai morar bem aqui assim. Porque eu tenho... Só para explicar. 6, 7 e 8. Então, é o 1, 8. Então, esse cara vai estar bem aqui, ó. Certo? Tá bem aqui. Então, é o seguinte. Quando eu ligar eles, eu vou ter o gráfico. Deixa eu dar uma subidinha aqui no meu gráfico. Beleza. Quando eu ligar eles, eu vou ter meu gráfico. Ótimo. Isso quer dizer, ó, uma coisa muito interessante. A parte do estudo do gráfico. Professor, para que eu vou usar isso que você está me mostrando? Para quando eu tiver inequações, principalmente. Certo? Uma coisa que a gente pode ver, ó, que se eu pegar a imagem do 1, ela tá lá em cima do 8. Se eu pegar a imagem do 0, ela tá lá em cima do 5. Se eu pegar a imagem do menos 1, ela tá bem aqui em algum lugar. Mas a resposta ainda é positiva, certo? Se eu pegar a imagem do menos 2, aí vai ser uma resposta no 0. Bom, o que é que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que, a partir de um determinado momento, as imagens deixam de ser positivas e passam a ser negativas, que é exatamente onde essa reta corta o eixo horizontal. Daqui para trás, eu vou ter imagens negativas. Daqui para frente, eu vou ter imagens positivas. Como descobrir esse ponto? Então, o que você tem que fazer, apesar de você ter desenhado o gráfico e olhar para o gráfico e matar isso de cara, você tem a opção mais simples, que seria o quê? Que seria pegar a função f de x igual, vou pegar outra, 2x menos 5. Aí eu não preciso fazer o gráfico todo, muita atenção. Eu preciso pegar e descobrir o ponto em que ela se anula, ou seja, menos 2x menos 5 igual a 0. Então, vamos lá, vamos brincar aqui. Vou jogar o 5 para lá, fica positivo. Vou jogar o menos 2 dividindo, ficou menos 5 sobre 2, que é menos 2,5, certo? Então, e daí, professor? E daí que o seu ponto de separação é o menos 2, o 2,5. Aí eu vou desenhar essa reta assim. Por quê? Porque ela é uma reta decrescente, beleza? Então, esse ponto bem aqui é o menos 2,5. Para trás dele, todo mundo tem uma imagem positiva. Para frente dele, todo mundo tem uma imagem negativa. Ah, se eu pegar a imagem do 3, que está lá no mundo positivo, lá na frente, a imagem dele é negativa. Se eu pegar o menos 5, a imagem dele é positiva. Professor, o que é que mudaria se minha função não tivesse o A negativo, ou seja, decrescente, e se fosse uma função com A positivo, crescente? Observe, vamos fazer a mesma coisa com essa daqui. 3x mais 5 igual a 0. Então, meu x, 3x, desculpa, vai ser igual a menos 5. E aqui eu vou ter x igual a menos 5 sobre 3. Beleza. Então, a partir do menos 5 sobre 3, todas as minhas imagens são positivas, porque a reta cresce. Então, o número que separa as imagens positivas e as imagens negativas é essa fração feia aqui. Menos 5 sobre 3. E aí? E aí que? Se eu pegar qualquer elemento que está à frente desse cara, eu tenho uma imagem positiva. Qualquer elemento atrás desse cara, imagem negativa. Bom, encerramos aqui. Só recapitulando.
eu preciso olhar a função, preciso de 2 pontos para montar o gráfico, preciso descobrir se o A é positivo ou negativo, para saber se ela é crescente ou decrescente. Para eu estudar o sinal, eu preciso igualar aquela função toda a zero e ver se ela é crescente ou decrescente. Se ela é crescente, acontece isso aqui, ó. Para frente positivo, para trás negativo. Se ela é decrescente, acontece o contrário. Beleza? Então, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e até a próxima.